Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versos 5 a 14. Diz assim a palavra do Senhor: Disse mais Samuel: Congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: Pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os principais dos filisteus contra Israel e tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, que quer dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim, os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto a mão do Senhor estava contra eles todos os dias de Samuel. Até aí. Samuel foi o último dos juízes que veio terminar o período dos juízes para começar o período do reinado em Israel. E Samuel era um homem muito carismático. Quer dizer, ele tinha um poder de convencimento, de palavra muito grande. Um homem que procurava andar na presença do Senhor. E ele nos conta essa história. Qual a história? A história desta guerra constante que havia entre o povo de Israel e um povo da Filistia, que é chamado os filisteus. O que aconteceu um pouquinho antes dessa história que acabamos de ler? A arca do Senhor havia sido roubada do povo de Israel. E a arca da aliança, naquele tempo, era o símbolo da presença de Deus no meio do povo. A arca havia sido roubada e agora estava de volta. Mas algumas coisas precisavam ser consertadas no meio do povo. E Samuel liderou este conserto. A glória de Deus foi tirada do nosso meio, diz Samuel. Agora a glória de Deus voltou através da presença da arca. Mas nós precisamos consertar algumas coisas. Eu quero meditar com os irmãos essa manhã exatamente sobre este conserto. Um conserto que foi dado com uma palavra de esperança, lá no verso 12. Como é que nós lemos lá no verso 12? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Embora o Senhor tenha nos ajudado até aqui, precisamos fazer mais coisas. Normalmente,
que as pessoas são mais facilmente derrotadas depois de uma vitória. Não é antes. Não é o medo que derrota as pessoas. Não é o receio, não é o desânimo que derrota a maioria das pessoas. E a maioria das pessoas são derrotadas depois de uma vitória. Por quê? Ganhou, teve uma vitória na vida, ele senta aí e relaxa. Acabou. Aí ele relaxou, mas esquece que depois de uma tempestade vem o quê? Vem outra tempestade. Vem a bonança não, vem outra tempestade. Esse espaço entre uma tempestade e outra não é para descansar. É o quê? É para se preparar para a próxima, porque ela vem. Pode demorar. O espaço pode ser maior, e é claro que a gente fica feliz, né? Quando o espaço entre uma tempestade e outra é maior, mas ela virá. Então, não é tempo para relaxar, é tempo para puxar o fôlego e nos preparar. Até aqui nos ajudou o Senhor, mas a ajuda do Senhor é certa quando, em primeiro lugar, quando há arrependimento. Vamos voltar no texto. Versículos 5 e 6. Disse mais a Samuel: congregai todo Israel em Mispa. Mispa é o nome de um local. Congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água, derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia todo, e no final do dia, qual é a conclusão que chegaram? Está aí no texto. Qual foi a conclusão que chegaram? Nós pecamos contra o Senhor. Minha gente, segundo a palavra de Deus, a ajuda do Senhor é certa. O Senhor, diz a palavra de Deus, que Ele está pronto a nos ouvir, pronto a nos atender, pronto a nos acudir, pronto a abrir os seus ouvidos. As mãos do Senhor estão prontas para nos recolher, para nos sustentar, para nos agarrar, para nos proteger. Mas, diz o profeta, mas são os vossos pecados que fazem separação entre vocês e o vosso Deus, porque as mãos do Senhor estão estendidas, os ouvidos do Senhor estão atentos. Mas por que eu não me sinto seguro? E por que eu não me sinto ouvido pelo Senhor? A resposta do profeta: os vossos pecados é que fazem separação entre vós e o vosso Deus. O conserto com o Senhor, a ajuda do Senhor, ela vem quando há arrependimento. Enquanto vivemos a nossa vida no deixa a vida me levar, como se tudo fosse festa, nós vamos constantemente reclamar que a nossa vida está ruim. Vamos constantemente reclamar que tudo dá errado conosco. Como é que nós consertamos relacionamentos quebrados? Como é? Como é que nós consertamos relacionamentos quebrados? Mulher está brigada com o marido, marido está brigado com a mulher, pai está brigado com o filho, filho está brigado com a filha, com o pai, irmão está brigado com o irmão. Qual é a maneira de consertar relacionamento? Pedir desculpa, pedir perdão e perdoar. É a única maneira. Você pode usar outras palavras, né? Desculpa lá, escorreguei na maionese, foi mal, né? Eu furei. Dá a palavra que você quiser, desde que você esteja de coração arrependido. Com Deus não é diferente. A única maneira de nós termos a ajuda do Senhor na nossa vida é se constantemente nós chegamos perto dele e diz: Senhor, fui mal. Senhor, me perdoe essa. Senhor, eu preciso ser reconstruído. Eu preciso levantar. Abra sua Bíblia. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, verso 14. É interessante que esse verso é muito conhecido.
daqueles que têm o santo costume de ler a Bíblia constantemente. O texto começa com uma condicional. Com uma condicional. Como que começa o texto? Se há uma condição. Se. Já começa o texto dizendo isso. Há uma condição para que o que vai ser dito seja verdade na sua vida. Há uma condição. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, aí então eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A ajuda do Senhor é certa. Qual é a ajuda do Senhor prometida nesse texto? Vou perdoar os seus pecados, vou sarar a sua enfermidade e eu ouvirei os seus pedidos. Se nós nos humilharmos e nós consertarmos a nossa vida. Minha gente, não há nada mais triste do que nós lutarmos dando murro em ponta de faca, como nós dizemos na nossa terra. Não há nada mais triste de você ver pessoas que estão se afundando na vida e pede, por favor, me deixa afundar. Quando o Senhor diz, olha, há um caminho mais fácil. Não dá voltas. Há um caminho mais fácil. O povo de Israel, quando saiu do Egito, caminhando para a terra prometida, escolheram o caminho mais difícil. Caminharam durante 40 anos. E exceto 2 pessoas que saíram do Egito e entraram na terra prometida, todos os provavelmente 4 milhões de pessoas morreram durante esses 40 anos. Escolheram o caminho mais difícil. Há um caminho mais fácil. O caminho da confissão do pecado. O caminho do pedido do perdão. O caminho da reconciliação. Nós vivemos uma vida vazia, muitas vezes sem sentido, muitas vezes sem valor, sem rumo, completamente entregue nas vaidades, perdendo tempo de ouvir a palavra do Senhor, perdendo tempo de consertar a vida com Deus e rapidamente voltar à presença do Senhor. Abra sua Bíblia novamente, agora no Novo Testamento, Atos capítulo 3, versos 19 e 20. Olha o clamor, olha o pedido, olha o chamado do texto. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e Ele envia o Cristo, que já foi vos designado. Arrependei-vos e muda a sua vida. Converter é isto, não é? Arrepende e muda a sua vida, para que você encontre tempos de refrigério. Eu encontro com muitas pessoas, converso com muitas pessoas me procuram para conselho, às vezes nem é conselho, mas é só um desabafo. A maioria delas estão com olheiras, a maioria delas estão cansadas, entram com cara de cansadas, entram com lágrimas. Não todos, mas boa parte das pessoas está escrito na testa: estou caminhando o caminho mais difícil. Estou caminhando o caminho mais difícil. Arrependei-vos para que haja tempos de refrigério. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Em primeiro lugar, a ajuda do Senhor é certa quando há arrependimento. Mas em segundo lugar, a ajuda do Senhor é certa quando permanecemos diante do altar do Senhor. Quando permanecemos diante do altar do Senhor. Bote seus olhos para a Bíblia, lá no nosso texto básico, 1 de Samuel, capítulo 7, verso
de número 9. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava, e sacrificou esse cordeiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Deus pode responder a nossa oração em qualquer lugar que nós estivermos orando? Claro que pode. Eu posso estar deitado, posso estar caminhando, posso estar dirigindo, posso estar trabalhando, posso estar tomando um banho. Deus nos ouve em qualquer momento. Mas observe que Samuel estava vivendo com aquele povo uma situação difícil. O povo havia perdido muita gente havia morrido, muita gente estava afastada do Senhor, a arca do Senhor tinha sido tirada, a glória do Senhor tinha sido retirada, ela voltou. Samuel sabia que precisava mais do que simplesmente fazer uma oração ao Senhor em qualquer lugar. Diz a Bíblia, ele veio para o altar do Senhor, e ali ele fez uma oração ao Senhor, e o Senhor ouviu a sua oração. O que significa estar diante do altar? Significa estar na presença do Senhor, significa estar na presença santa do Senhor. Nós conhecemos uma história, essa história está lá não precisa abrir o texto, está lá em 1º livro dos Reis, capítulo 8, quando Elias era o profeta do Senhor no tempo de um rei horrível chamado Acabe, que tinha uma esposa horrível chamada Jezabel, e estava Elias sozinho trazendo o povo para consertar a vida diante do Senhor. O próprio povo, alguns estavam duvidando dele, outros já haviam abandonado Deus há muito tempo, já estavam adorando outros deuses, já estavam tentando buscar solução para a vida em outros lugares, ou como diz a nossa terra, estavam procurando grama mais verde no pasto alheio, no pasto do vizinho. Elias chamou aquele povo para ver o poder de Deus agindo, mas antes, diz o texto, ele reconstruiu o altar do Senhor que estava em ruínas. Sabe por que às vezes Deus não nos ouve? Porque a nossa vida interior está em ruínas. E às vezes tentamos calar ou mascarar esta ruína, esse desastre, esta bagunça que está dentro do nosso coração de outras maneiras. Aí vamos tentar abafar o som, aumentando outros sons. Às vezes quando estamos dentro do carro, com o rádio ligado e passamos numa área de construção, não tem jeito de sair, o barulhão está ali, você vai e aumenta o rádio. O barulho externo está maior que o interno, então você aumenta o som. E você aumenta o som, quem sofreu com isso? Os seus ouvidos. Você já começa a perder a capacidade de audição, porque ao barulho externo você acrescentou o barulho interno. Nós às vezes tentamos calar o silêncio da ruína da nossa vida, procurando outros barulhos. Então eu entro em festas, numa roda viva, termino uma festa ligado na outra festa, buscando situações para você tentar achar alegria, mas o objetivo é tentar calar esse seu altar, mascarar esse altar que está em ruína dentro do seu coração. O altar da sua vida está em ruínas. Elias disse, olha, Deus vai ouvir as nossas orações, mas é preciso primeiro reconstruir o altar da sua vida. É para isso que nós estamos aqui. Hebreus diz assim, nós não temos outro sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Portanto, vamos nos achegar com toda a confiança perante o seu trono, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça na hora da necessidade. Buscar o Senhor, consertar a vida diante do Senhor, é o único caminho.
É o único caminho de ver o Senhor nos ajudando na hora certa. E em último lugar, a ajuda do Senhor é certa. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Mas e para frente? Para frente, a ajuda do Senhor será certa. Se em primeiro lugar, nós nos humilharmos, confessarmos os nossos pecados, arrependermos dos nossos pecados. Se nós, em segundo lugar, se nós reconstruirmos o altar do Senhor na nossa vida. E em último lugar, a ajuda do Senhor é certa para alcançarmos a vitória. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículos 10 e seguintes. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja, quer dizer, à guerra contra Israel. Mas, naquele momento, trovejou o Senhor com um estampido, um barulho tão grande sobre os filisteus, de tal modo que eles ficaram aterrados, quer dizer, amedrontados, que eles foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e o derrotaram até debaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs sobre Mispa e lhe chamou Ebenezer, que quer dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel. Preste atenção na última frase. Porque a mão do Senhor estava com eles todos os dias. A única maneira de alcançarmos a vitória na nossa vida é tendo a mão do Senhor todos os dias na nossa vida. Não é isso que aquela poesia bonita do Salmo 126 diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Israel, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. A ajuda do Senhor para a nossa vitória na vida é certa. É certa, não é talvez, não é quem sabe, é certa. Sem a ajuda do Senhor, nós vamos patinar na vida. Não digo respeito à questão financeira. Você pode até prosperar financeiramente, você pode até prosperar em tantas áreas da sua vida, mas a vitória da vida, da realização pessoal, da alegria completa, do prazer de estar em família, do prazer de andar a família juntos, o prazer de sentar o marido e uma esposa, os filhos com alegria, com prazer, esse é encontrado quando nós buscamos ajuda no Senhor. Todos os que viemos aqui esta manhã, viemos e trouxemos as nossas dificuldades e a nossa história. Todos, sem exceção. Alguns têm histórias difíceis. O altar da sua vida pode estar uma ruína. A sua casa pode estar uma ruína. O seu relacionamento de casamento pode estar uma ruína. A sua situação financeira pode estar uma ruína, a sua situação de trabalho pode estar uma ruína, a sua situação dos seus filhos, das suas filhas podem estar uma ruína, a situação dos seus pais pode estar uma ruína, a sua situação nesse país pode estar uma ruína, a situação da sua família lá na sua terra pode estar uma ruína. Deus está pronto a nos ouvir, se você restaurar, consertar o altar de Deus na sua vida. É a única maneira. Ande pelo caminho mais curto. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Invoque o Senhor agora, enquanto Ele está
perto, este é o caminho mais rápido. E aí sim, a cada dia você vai poder levantar na sua vida, porque agora há um propósito, o altar da sua vida está restabelecido, você agora tem sido abençoado por Deus, tem sido orientado por Deus, a sua satisfação pessoal voltou, e você vai poder dizer a cada dia: Ebenezer, 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 até aqui o Senhor tem me ajudado. Mas passa pelo caminho de colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Vamos orar?